Vamos apresentar aqui a aula 5, parte 1, tipo de variável e distribuição de probabilidade. Conforme estávamos vendo na aula 4, e inicialmente começamos com o framework na aula 3, que é a estrutura para aplicação do processo de simulação, o que temos que fazer inicialmente é, ao definir as variáveis que são de entrada, precisamos saber como vamos processá-las, de que formas vamos criar o modelo dentro da simulação, ou seja, como estamos usando o Excel, dentro do Excel. Em outros termos, a entrada vai dar o tipo de variável e a sua distribuição de probabilidade. E no processamento, nós vamos determinar que função do Excel vai ser utilizada. Então, o que precisamos ter em mente é as possibilidades e como preencher essa matriz. Essa matriz é tipo de variável versus tipo de distribuição. O tipo de variável ela pode ser discreta ou podem ser variáveis transformadas em categórica, ou temos ainda as variáveis contínuas. A distribuição, conforme discutimos nas aulas anteriores, ela pode ser uma distribuição uniforme ou uma distribuição não uniforme. Então, temos aqui 4 possibilidades, e é cada uma dessas possibilidades que estamos estudando. Um ponto importante é quando a gente fala de variáveis discretas. Veja bem, uma variável discreta não é a mesma coisa que uma variável categórica. Variáveis discretas e categóricas são coisas diferentes. Elas foram colocadas aqui juntas nesse quadro simplesmente para mostrar a possibilidade. Eu posso, no lugar de uma variável discreta, ter uma variável categórica. E o que seria uma variável discreta? É que advém de uma contagem. Por exemplo, número de filhos, quantidade de pessoas chegando em uma filha. Isso a gente já colocou. E a categórica seria a transformação de uma variável nominal ou ordinal em categorias. Até mesmo uma variável contínua, por exemplo, salário, poderia ser transformada numa variável categórica, ou seja, faixa salarial. Então, até um salário mínimo vai ser categoria 1, 2 salários mínimos, categoria 2, e assim por diante. A variável gênero, sexo, também poderia ser transformada em categórica, 0 ou 1. E o grau de escolaridade também pode ser transformado em categórico. Falando aqui das variáveis discretas ou categóricas, vamos ver tipos de distribuições que podem acontecer. Uma possibilidade seria a distribuição ser uniforme. Nós já vimos isso e discutimos isso na aula 3, o exemplo do jornaleiro que foi modificado. O que foi modificado no exemplo do jornaleiro? Em vez de ter aquela tabela com as distribuições de probabilidade, colocou que, a partir da sua experiência vendendo jornais, o jornaleiro sabe que o número de clientes que aparecem no domingo é um valor entre 100 e 200, distribuídos uniformemente. E, nesse caso, o que poderíamos utilizar é a função aleatório entre, sendo que deve ser definido o mínimo e o máximo, ou seja, no caso desse exemplo era utilizado aleatório entre 100 e 200. Vamos então na planilha do Excel relembrar o exemplo do jornaleiro. Temos aqui que a pergunta era: qual é a quantidade a ser comprada todo dia pelo jornaleiro, considerando a variação da demanda? A demanda está sendo dada com uma distribuição uniforme, com mínimo de 100 e máximo de 200. A função utilizada foi a função aleatório entre esses dois valores. Observar que são fixados esses valores, por isso que tem os cifrãos. Depois, verificava se tinha sobrado ou não, né? Então, por exemplo, porque nós temos uma compra de 3 lotes com 50 jornais cada lote. Então, o total que nós estamos comprando é 150. E aqui temos o cálculo do valor recebido. Nesse cálculo do valor recebido, podemos fazer o valor de tendência. Esse valor de tendência, ele é sempre igual. Na primeira célula, igual ao primeiro valor,
nas demais células, a gente faz a média. Então, a média dos dois valores anteriores. É só fixar o primeiro valor e depois arrastar, que ele vai fazendo esse processo automaticamente. Ok? Vejamos aqui, então. E se olharmos lá para baixo, podemos observar que talvez exista um valor com uma certa tendência. Para analisar se existe essa tendência ou não, podemos fazer um gráfico de linhas. Inserir o gráfico de linhas. Então, no gráfico aqui de linhas, a opção escolhida pode ser esse daqui, para aparecer os pontinhos. E temos aqui, então, o gráfico. Podemos dar essa opção de modelo gráfico para uma nova planilha. E, então, fica mais fácil de visualizar essa tendência. Pode-se observar que o valor de tendência foi para R$ 82, foi o ganho esperado nesse caso. Além disso, conforme já aprendemos, podemos fazer a distribuição de frequências. Lembrando que, para fazer a distribuição de frequências, é preciso apertar o Ctrl Shift Enter. Temos aqui também um exemplo se a variável for categórica. Se a variável for categórica, onde as categorias possuem a mesma probabilidade de ocorrer, podemos fazer o quê? Colocar um número para cada categoria e usar a função aleatório entre. Um exemplo foi da porta de Monte Rei. Na verdade, era o problema de Monte Rei, que nós vimos lá na comparação entre modelos analíticos e modelos de simulação. Então, se você não lembra do problema de Monte Rei, dá uma olhadinha lá na aula 2. O problema era que haviam 3 portas, isso seria um programa de televisão, e a pessoa, em uma dessas portas tinha um carro, e a pessoa escolhia uma dessas 3 portas. O apresentador abria uma, que ele sabia que não tinha nada. E aí a pessoa poderia trocar ou não de porta. Veja o vídeo que está disponível lá na aula 2, que é bem interessante. No problema de Monte Rei, então, nesse exemplo, as portas podem receber número 1, 2 e 3. E aí temos o aleatório entre 1 e 3 vai devolver uma das portas. Lembrando que vamos considerar 2 participantes. O participante A, que nunca troca a porta, e o participante B, que sempre troca a porta. Qual dos dois será que teria mais chances de ganhar nesse programa de televisão? Então, nessa aula, já temos condições de resolver esse exemplo. Você pode verificar lá na aula 5, lá na planilha aula 5, problema de Monte Rei, essa resolução. Vejamos, aqui nós temos um aleatório entre para a porta com prêmio e temos um aleatório entre com a porta escolhida. Logicamente que a pessoa que vai abrir a porta, ela sabe onde está o prêmio e não vai abrir essa porta. O ganhador que não troca é o participante A. Ele nunca troca a porta, tá certo? Então, a porta escolhida é 1 e ele não ganha. E ele aqui não ganhou. O participante B, ele sempre troca a porta. Então, mesmo que ele tenha escolhido 1, ele vai trocar a porta. E aí, ele tem chances de ganhar. Podemos observar aqui, então, a porcentagem de vezes que cada um ganha. Como isso foi feito? Calculando com um conte C. Para essa coluna, quantas vezes foi o sim em 1000, e para essa coluna, quantas vezes foi o sim em 1000. Logicamente, eles são complementares, porque quando um troca, o outro não troca. Então, quando um ganha, o outro perderia. E podemos observar que quem ganha mais vezes é o participante B. Então, essa é uma forma de resolver com simulação. E provamos lá também como que se poderia resolver de forma analítica no videozinho que fala sobre o problema de Monte Rei. Assim, o exemplo de Monte Rei é uma forma também de usar a distribuição uniforme
discreta, no caso aqui categórica, né, para resolver problemas de simulação. Então, já preenchemos um primeiro pedaço desse quadro. Nesse caso, quando a variável é discreta ou pode ser transformada em categórica e tiver uma distribuição uniforme, todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrer, vamos utilizar o aleatório entre, que é uma função do Excel que tem um valor mínimo e um valor máximo. Em continuidade, podemos ter uma outra situação, a situação da variável ser contínua e uniforme, ou seja, os valores têm a mesma probabilidade de acontecer, no caso aqui os valores são intervalos de valores. Nesse caso, a variável é contínua, ela é analisada em intervalos. Então, por exemplo, simular uma máquina que enche pacotes de arroz, cada pacote poderá ter um valor entre 4,9 e 5,1 quilos. O valor mínimo é 4,9, o valor máximo é 5,1. O valor gerado, então, vai ser um 4,9 mais a distância entre o valor maior e o menor, vezes o aleatório. Isso também foi estudado lá na aula 3, correto? Temos aqui, então, como podemos usar essa função. O problema do pacote de arroz, com um mínimo de 4,9 quilos, máximo de 5,1 quilos, e podemos fazer isso igual o valor mínimo mais a diferença entre o maior e o menor, vezes o valor do aleatório. Observe que, se vamos arrastar esses números, precisamos aqui, então, fixar esses para não ter problema, tá certo? Então, o valor simulado aqui, podemos diminuir o número de casas decimais, seria de 4,99 quilos. Simulando aqui alguns valores, 5,04, todos os valores vão estar entre 4,9 e 5,1, sendo que tem se eu fizesse uma distribuição de frequência com intervalinhos, ela teria as mesmas probabilidades. Então, nesse caso específico, quando a distribuição é contínua e quando a distribuição é uniforme e o tipo de variável é contínua, usamos essa função aleatório e A mais B menos A, sendo o A o mínimo, o B o máximo, vezes o aleatório. Lá na aula 3, disponibilizamos outras formas também de ser feito isso. E isso também poderia até, inclusive, ser usado para uma distribuição discreta, desde que utilizamos a função int do Excel, que vamos ver um pouquinho mais para frente na aula, na parte que vamos falar da distribuição normal. Uma outra possibilidade é a variável ser discreta, o tipo de variável, transformada em categorias, ou seja, categórica, e com distribuição não uniforme. Em que situações que isso acontece? Vejamos o exemplo original do jornaleiro. A tabela 1 com as distribuições de probabilidade diferente para cada demanda. Nesse caso, aprendemos na aula 4 a utilização da função PROC-V do Excel. No problema original do jornaleiro, nós tínhamos a distribuição de probabilidade, ou seja, a probabilidade de aparecer 100 clientes, 10%, 150, 25%, 200, 35%, 250, 20% e 300, 10%. Então, nós tínhamos o número de clientes e as suas respectivas probabilidades, os seus respectivos valores. Nesse caso, transformamos, conforme aprendemos na aula 4, a utilizar a função PROC-V. Então, transformamos o valor, lembrando que sempre o primeiro valor é zero. E os demais somam as probabilidades. Então, aqui ele vai ser a soma desse valor inicial com essa probabilidade. Então, aqui nós temos uma probabilidade que ela vai se acumulando, tá certo? Esse 0,9, lembrando novamente, significa que
de 0,9 até 1 são 10%. 10% de valores, 10% de chance de serem 300 clientes. Nesse contexto, fazemos a simulação, primeiro do valor aleatório. Então, por exemplo, no caso aqui, dado o valor 0,289, esse valor 0,289 corresponde a esse intervalo aqui. Então, ele vai ser localizado aqui e vai devolver o 150. O 150 sobrou, sim, e aí, conforme essa situação, nós temos aqui a questão do valor recebido. É possível pensar em fazer uma distribuição de frequência desse valor recebido, usando novamente a função frequência aprendida em aulas anteriores. No caso aqui, a distribuição de frequência foi um pouquinho diferente do outro por causa dos valores possíveis. Ele está indo de menos 50 até 250. Nessa situação, conforme foi feito quando era uma distribuição uniforme, é possível também fazer a tendência. Lembrando que o primeiro valor é sempre o mesmo, e a partir do segundo valor, nós temos uma média que ela vai se acumulando, ou seja, o primeiro valor é fixo, o segundo valor é o de baixo, o segundo valor é o valor de baixo, ponto e vírgula, e podemos, então, fazer essa média e acumulando. Pode observar que, apesar de várias simulações, ainda não foi possível ter uma convergência dessa média, o que poderia necessitar uma maior quantidade de simulações. Lembrando novamente que podemos ter aqui o gráfico de linha dessa tendência. Observando que esse gráfico de tendência mostra bem que não houve uma convergência nesse caso. A distribuição, quando é discreta, de uma variável discreta, a distribuição quando é não uniforme, podemos também utilizar uma situação das variáveis serem categóricas, por exemplo, para simular perfil ou competência das pessoas. No caso, inicialmente nós temos essa tabela, temos 45% de chance de ter uma pessoa com perfil A, 30% de ter o perfil B e 25% de ter o perfil C. Observe que novamente transformamos numa tabela para o que veio, começando em 0 e acumulando as probabilidades. Fazendo a simulação dessa forma, é possível então simular pessoas com perfis. Isso vai aparecer num exercício numa outra aula mais para frente. Concluindo, no nosso quadro, tipo de variável versus tipo de distribuição, quando temos uma variável discreta ou transformada em categórica e a distribuição for não uniforme, utilizamos a função PROC-V. É importante destacar que existem outros tipos de distribuição que vão servir aqui. A distribuição binomial, a distribuição Poisson e outras, mas não fazem parte do escopo desse curso. Temos então aqui a última célula que vamos preencher nesse quadro, que é quando relacionamos o tipo de variável contínua com a distribuição não uniforme. Nesse caso aqui, nós vamos aprender na próxima aula, que é a aula 5, parte 2, a distribuição normal. O que aprendemos então nessa aula 1, aula 5, parte 1? Revisamos a relação entre tipo de variável e distribuição de probabilidade. Fizemos também uma revisão da utilização das funções do Excel para geração de variáveis aleatórias, aleatório entre, que é tipo de variável discreta com distribuição uniforme, ou pode ser uma variável categórica, desde que todas as categorias tenham a mesma probabilidade de ocorrer. Depois temos o tipo de variável contínua,
com a distribuição uniforme, e aí usamos a função aleatório, que vai gerar um número entre um intervalo de valores, e por fim, quando temos uma distribuição de probabilidade não uniforme com uma variável discreta. Aí utilizamos a função PROC-V. É importante salientar que isso também serve, nesse caso, para variáveis que foram transformadas em categorias. Se você perdeu algum desses conteúdos, temos aqui nesse slide onde cada um desses contextos foram discutidos. Além disso, estou disponibilizando um capítulo 2 que apresenta um resumo, uma discussão sobre cada uma dessas células que foram disponibilizadas, que foram discutidas aqui, que é a relação entre tipo de variável e o tipo de distribuição. Para seu estudo, sugerimos que você leia então esse capítulo 2, faça a revisão desse material conforme o quadro apresentado anteriormente, de acordo com as suas dúvidas, e que você faça um exercício resolvendo o problema do jornaleiro, considerando a distribuição PROC-V, e, na resolução apresentada, busque modificar o número de lotes comprados e gerar várias soluções, e fazer uma comparação. Como é que seria a tendência considerando 3 possibilidades? Compra de 3 lotes, 4 ou 5.